Ora, bem-vindo a mais um vídeo. Este é um vídeo especial e eu quero apresentar neste vídeo algumas coisas muito importantes e três livros muito importantes que vão ajudar-nos a entender toda a atualidade e para também tirar algumas dúvidas, porque eu tenho visto muita coisa nas redes sociais e muita desinformação. E interrompendo um bocadinho o ciclo dos livros que eu estava a apresentar, portanto que eu vou continuar, hoje venho apresentar três grandes livros, em que um deles vai ser a base deste vídeo, que é o Clube Bilderberg. Portanto, toda a verdade sobre o Clube Bilderberg. E, com base neste livro, vamos falar um pouco do que é o governo mundial. Porque é isso que hoje vou tratar neste vídeo. Saber o que é o governo mundial, quem são os agentes que estão a pôr em ordem e em planificação o governo mundial e alguns livros que nos vão ajudar a entender um pouco o que vem aí. Portanto, o que é o governo mundial e quais são os objetivos de quem vai instituir este governo mundial, que está, aliás, em processo, e percebemos um pouco do que é que estamos a falar para não cairmos depois naquilo que as pessoas hoje, que todas as pessoas hoje chamam a teoria da conspiração. E antes de iniciar o estudo sobre o Clube Bilderberg, eu quero aqui falar sobre esta expressão teoria da conspiração. Esta expressão, teoria da conspiração, foi uma expressão que foi criada, e já vem dos anos 80, portanto já é antiga, não é de agora. Ela foi criada para desacreditar, descreditar qualquer coisa que não esteja no pensamento corrente. Não é? Nós temos toda a comunicação social que nos põe a informação, que nos revela a informação de uma forma. E quando nós lemos, ouvimos ou vemos vídeos ou livros, ou seja o que for, ou notícias, ou seja o que for, de coisas que nos falam de outros elementos que não sejam, portanto, o pensamento normal, logo trata-se logo perante a opinião pública de teoria da conspiração, ou seja, alguém imaginou uma teoria qualquer, uma conspiração qualquer de umas pessoas que se reuniram para fazer uma trama. Portanto, isto é o conceito de teoria da conspiração. Pronto. Mas eu vou explicar que para que haja uma teoria da conspiração, as coisas têm que ser feitas sem que haja factos, primeiro, não pode haver factos, e tem que ser feita a revelia da opinião pública das pessoas. Pronto, não é? Como, por exemplo, se eu disser que por exemplo, vamos imaginar que, por exemplo, Napoleão tinha feito um pacto secreto com a Inglaterra e ninguém soube, por exemplo. Estou a contradizer a história, não é? Isso é uma teoria da conspiração. Agora, se eu apresentar documentos, factos, não é? Coisas concretas que foram escritas, que são provadas, ou que estão a acontecer, por isso é que quanto mais para trás na história, mais difícil é para provar a nível documental, mas se a gente conseguir mostrar de facto, estão aqui as provas, aconteceu isto, então deixa de ser uma teoria da conspiração. Passa a ser uma situação que aconteceu, mas aconteceu sem que as pessoas, a opinião pública, portanto as massas, não é, como eles chamam, soubesse. E hoje em dia, como há muita coisa que é feito nos bastidores, praticamente todas as grandes decisões políticas são feitas nos bastidores. Nós pensamos que são os presidentes e os chefes de Estado que tomam as grandes decisões políticas. Enganam-se. Não são. Eles seguem um plano, seguem uma diretriz, que eu já vou explicar e que aqui Daniel Estulin explica perfeitamente no seu livro. Todas essas coisas são feitas nos bastidores. Então, em vez de nós chamarmos teoria da conspiração, nós vamos chamar o que é feito nos bastidores. Eu hoje vou falar do que é feito nos bastidores. Eu não vou falar daquilo que as televisões mostram, que a comunicação mostra, que os jornais revelam. Claro que os jornais não vão revelar o que é feito nos bastidores. Eu hoje vou falar
de todas as organizações que fazem as coisas nos bastidores. Tenho aqui comigo um documento sobre documentos e livros sobre a ordem mundial, portanto a nova ordem mundial. Está aqui tudo. Se alguém estiver interessado, tenho aqui tudo, portanto se alguém estiver interessado, eu posso chegar uma cópia para nós percebermos o que é que se passa. Entretanto eu vou explicar, começando com este livro, Clube Bilderberg. Mas antes eu vou apresentar rapidamente 2 livros para nós percebermos o que se está a passar nos bastidores, o que se vai passar nos bastidores. E por isso nós precisamos ler, como eu já várias vezes disse, o que é que vai na mente justamente das pessoas que estão a fazer isso. Em vez de lermos livros de autores, há muitos livros sobre a nova ordem mundial, de autores que põem à nu, não é? Desmistificam o que é a nova ordem mundial, não é? Acabam por fazer uma investigação e depois mostram a investigação dos livros. Eu não vou mostrar esses livros. Pelo contrário, eu vou mostrar um livro, um relatório da União Europeia e vou mostrar outro livro de um autor que foi um analista político que trabalhou 30 anos na Casa Branca. Portanto, vou mostrar um livro dos Estados Unidos e outro livro da União Europeia. O primeiro livro é O Mundo em 2025, segundo especialistas da União Europeia. Portanto, isto é um livro segundo o pensamento destas pessoas que estão nos bastidores. É um livro muito bom. Não sei se há aí à venda ainda ou não. É um livro que trata de tudo. Eu pus aqui algumas. Eu vou, aliás, ler a parte principal do livro, uma das partes principais do livro, sobre as inovações em biotecnologia. Está aqui, portanto, isto é na página 103. Falam de tudo. Falam de manipulação em laboratório, a nível dos vírus, não é? A virologia, não é? A ciência que estuda os vírus, não é? Toda essa manipulação de todas essas coisas, como nós estamos a ver, portanto, isso já era tudo falado. Portanto, esse livro foi escrito em 2006, salvo erro, exatamente, confirmar, em 2008, portanto, já nessa altura, esses especialistas explicam tudo, a nanotecnologia, a biotecnologia, falam sobre as alterações climáticas e a ecologia, não é? A ciência da ecologia, falam de tudo. Aqui, todo o pensamento destas pessoas, para quem quer estudar realmente o que é que vai na cabeça dessa gente lá, desses comissários que ninguém elegeu e que estão lá todos em Bruxelas, está aqui este livro muito bom, como é que eles veem o mundo até 2025. Portanto, é muito interessante este livro, para nós percebermos o pensamento destas pessoas. Depois, outro livro, que é esse livro que eu falei, portanto, deste autor, que é James Canton, que é um conhecido autor e consultor de negócios muito solicitado. Trabalhou para a Casa Branca ao longo de 30 anos. É presidente executivo do Institute for Global Futures. Estamos a falar de pessoas que estão lá mesmo no meio. Tem um laboratório de ideias em São Francisco. É conhecido internacionalmente. É investigador sénior no College Senior of Management da Northwestern University. Trabalhou na comissão executiva do laboratório da MIT, que é um dos principais órgãos de comunicação e de investigação científica sobre comunicação social, e na comunicação e aconselhamento visionária do mundo em várias empresas. Foi comentador da CNN. Portanto, isto é um autor que está dentro do assunto. E ele escreve sobre o que vem aí. Um livro muito interessante. As principais tendências que vão redesenhar o mundo. Portanto, isto vai até 2050. E então eu vou só ler uma das passagens que mais me despertou curiosidade, que é o seguinte, na página 314, diz assim: a verdadeira ameaça aos direitos do indivíduo irá surgir silenciosa e gradualmente. Será a insegurança crescente causada por mais crimes de roubo da identidade, mais terrorismo, e até mais quebra e perturbação da economia, exatamente tudo o que está a passar. Portanto, a verdadeira ameaça surgirá sob a forma de um pacto com o diabo, é o autor que escreve, não sou eu, pacto com o diabo, através do qual trocaremos os nossos direitos e liberdades individuais por maior segurança. Está aqui, eu até sublinhei. Isto é a chave deste livro. Trocaremos a liberdade individual e os nossos direitos por mais segurança. Isso é um dos principais planos desta elite globalista
isto é um autor muito credível dentro dos meios globalistas, portanto, que está aqui. Este autor, este livro fala de tudo, desde George Soros, desde de várias coisas, tudo o que se está a passar, este autor aqui fala tudo. Portanto, são 2 livros que eu fiz questão de apresentar antes de falarmos do Clube Bilderberg. Portanto, o mundo é 2025 e o que vem aí. Posto isto, vamos então ao que mais interessa. Daniel Estulin escreveu um dos maiores livros sobre o assunto, até agora. Para mim, portanto, depois eu vou falar aqui em 13 livros, na parte final do vídeo, sobre 13 livros, que é uma escolha de Olavo de Carvalho, que eu achei muito interessante trazer aqui também para este vídeo. Mas antes disto, este autor, Daniel Estulin, durante muitos anos investigou. Ainda nós, nos anos, finais dos anos 80, 90, ainda nós nem sequer sonhávamos em o que era realmente o governo mundial, o que era isso do Clube Bilderberg. Já este autor, sozinho, andava com uma máquina fotográfica e ia nos hotéis onde se reuniam essas pessoas, sem ninguém saber, porque nessa altura então não havia informação nenhuma. Nós só há pouco tempo é que tivemos informação dessas reuniões. Há para aí 10 anos que nós sabemos do Clube Bilderberg. Antes ninguém sabia nada. Era tão bem camuflado que ninguém sabia nada. Este autor sozinho fez uma investigação, conheceu várias pessoas nos Estados Unidos, inclusive conheceu um autor, um senhor já de idade, já deve ter os seus quase 80 anos ou mais, que é Bic Jones, que é um senhor americano, que também sempre denunciou, naqueles Estados americanos, sempre denunciou o establishment americano, não é? Que é muito forte nos Estados Unidos. Basta dizer que a Reserva Federal Americana é toda ela baseada nesta convicção internacionalista deste governo mundial. Portanto, nada tem a ver com os Estados Unidos, a Reserva Federal. Eu vou falar isso um pouco mais à frente. E este Bic Jones foi muito amigo do Daniel Estulin, e houve um grupinho, Alex Jones também, aquele que, do Infowar, não é? Que muitas vezes a opinião pública desacreditou, dizendo que ele era um fake news man, que era um homem oriundo, agente secreto da União Soviética. Já ouvi tudo sobre a pessoa, mas enfim, isso será para outro vídeo. Pronto, mas essas pessoas, este núcleo de pessoas, investigava e investiga ainda hoje o que é esta organização que se chama Bilderberg, porque pela primeira vez se reuniu num hotel chamado Bilderberg. Foi a primeira reunião que eles tiveram, salvo erro, nos anos 50, finais dos anos 50, eu agora não tenho a data mesmo, que foi uma das primeiras reuniões que eles tiveram. Portanto, logo a seguir a formação da ONU, tudo isso está tudo interligado, como eu agora vou falar. E estas pessoas convidam várias pessoas do mundo inteiro, de todos os governos, de todas as empresas, de todos os setores científicos, económicos, de toda a comunicação social, convidam essas pessoas, as pessoas principais, não é? Porque têm muita influência, para debater o futuro do planeta. Sem ninguém poder saber o que é discutido, sem ninguém ter acesso aos conteúdos e sem a comunicação social falar absolutamente nada. O que é completamente antidemocrático. Nós sabemos quando há uma reunião do G8 ou do G7, nós sabemos quando há reuniões da ONU, nós sabemos quando há reuniões na Comissão Europeia, nessas coisas todas, mas nesta gente não sabemos nada. O que é que eles vão fazer? Porque é que eles vão debater essas coisas, os principais temas do mundo? Nós não sabemos nada. E houve há pouco tempo, em 2019, a última reunião, que provavelmente estavam a debater coisas que se calhar vieram a acontecer agora e que nós nem sabemos. Então, o que é que este investigador, Daniel Estulin, nos explica e descobriu? Então, temos que recuar um pouco atrás e temos que estudar uma organização que se chama CFR. Esta organização, Council Foreign Relations, é uma organização cujo objetivo é, portanto, unificar os blocos económicos, criar reuniões intercambiáveis, discutir temas para aproximar os Estados e, ao fim e ao cabo, diluir os Estados num Estado único mundial, porque é isso que eles querem. E então um senhor chamado Philip Jessup, membro do CFR,
escreveu: eu acredito que a soberania das nações é a raiz de todo o mal. Isso foi escrito nos anos 60. Então vejam bem o que eles pensavam já nessa altura. Eu vou repetir: eu acredito que a soberania das nações é a raiz de todo o mal. Portanto, seguindo, Robert Muller escreve: um governo mundial é aquilo que nós queremos. O filósofo Pierre Teilhard de Chardin escreve: a mundialização é o único caminho para o futuro da humanidade. E há muito mais pessoas, não é? Todas essas pessoas, portanto, o movimento da nova era, um movimento muito conhecido, não é? Criado pela fundadora Helena Petrovsky-Belensky, que é fundadora da Teosofia, e que depois deu a origem a toda essa nova era. Todos eles apontam sempre para um governo mundial, um governo global. A nova agenda mundial da ONU aponta para um governo mundial. E quais são as organizações? Todas elas que trabalham para o mesmo efeito. Segundo, portanto, o livro O Clube Bilderberg. O Clube de Roma, que tem várias reuniões e que tem várias conferências. O CFR, não é? Do Council and Foreign Relations, como eu já falei. A Comissão Trilateral, TC, não é? Que chama-se Comissão Trilateral, que é um órgão também norte-americano que tem como objetivo a unificação dos dois blocos americanos e europeus e mundial. O Clube de Davos, onde se fazem grandes conferências, não é? Grandes reuniões, e as tais reuniões de Bilderberg. Portanto, essas 5 grandes organizações, e há mais coisas. Temos a Fed, não é? A Federal Reserve norte-americana, que também ela trabalha para todas essas pessoas. Temos todos os grandes bancos internacionais, não é? Como a Goldman Sachs, todos estes grandes bancos, que todos eles trabalham para a unificação mundial e todos eles trabalham para a unificação de uma única moeda, uma moeda única. Portanto, nós vamos ver mais para a frente. Tudo isso está aqui neste livro, Clube Bilderberg. A UNESCO, portanto, que é a Organização Mundial da ONU, que trata da educação mundial, que, como eu já tinha dito noutro vídeo, muito interessante, o irmão de Huxley, não é? Aldous Huxley, Julian Huxley, foi membro executivo desta grande organização. E temos muito mais organizações. O que é que podemos, portanto, falar mais, não é? Portanto, o Clube de Roma emitiu um relatório, não é? Em que queria dividir o mundo em 10 regiões. 10 regiões. E todas as organizações como a CIA, a NATO, a MIS, o CFR, a FMI, o NEVI, o FBI, todas essas organizações receberam um relatório e todas elas estão, todas em conjunto para que haja, é que nós temos que, isso não dá nas notícias. Todas essas coisas, essa construção mundial é feita aos poucos. Nós não vemos nada, a notícia não dá, a comunicação social não fala sobre isso. Porquê? Porque não convém, não é? Tudo isso é feito, tudo é feito nas costas das populações. Ninguém pergunta às populações se querem um governo mundial ou se não querem. E então, o que é que este autor nos explica? Que na formação da ONU em 1945 começaram a ser firmadas as primeiras ideias. O FMI, o Banco Mundial, a BIRD, em 1945, começaram a trabalhar todas no mesmo sentido. O Tribunal Internacional de Justiça também, as organizações das Nações Unidas, a UNESCO, a Unicef, todas elas a trabalhar no mesmo sentido. A OTAN, não é? 1949, o Clube Bilderberg, 1954, lá está a data em que é a primeira vez que eles se reuniram, Clube de Roma, 1968, a Comissão Trilateral, 1973, diálogos internacionais começaram cada vez mais em 1988, criação de um bloco europeu, União Europeia, não é? 1957, e então todas essas coisas aqui este autor explica, tudo vai num único sentido, portanto a organização de um governo mundial. E há um outro livro interessante, que infelizmente não tenho aqui,
mandei vir pela internet, mas agora é muito complicado com o que se está a passar. Um livro muito interessante, que é de Alexandre Costa. Eu aconselho toda a gente a tentar arranjar esse livro, ou então ir à internet ver os vídeos, que nos fala sobre introdução à nova ordem mundial. E este autor fala em cinco grandes ciclos que aconteceram ao longo de todo o mundo. O primeiro ciclo foram com as sociedades iniciáticas, a maçonaria, os em 1717, os Illuminati em 1776, os sistemas financeiros formais começaram a ser construídos, o primeiro ciclo. Segundo ciclo, quando aparece o comunismo, o Manifesto Comunista, em 1948, a Sociedade Fabiana, muito importante, em 1884, todas essas coisas, tese, antitese, síntese, não é? Todas essas coisas, caos, ordem igual à nova ordem, tudo isso. Depois fala do terceiro ciclo, que é quase a chegar ao nosso, que é com a criação em 1913 da Fed, Federal Reserve Americana, várias fundações de 1900 a 1940, a Liga das Nações em Paris em 1919, todos os think tanks que foram criados, Chatham House em 1919 também, que contribuiu muito para a globalização, o CFR em 1921. Depois fala de um quarto ciclo, que é as infiltrações de todas essas pessoas dentro das organizações mundiais. Em 1945 a ONU, o FMI em 1945, Terminal Internacional em 1945, a Organização Mundial dos Estados Unidos em 1948, a Unicef, a Unesco, 1946, a OTAN, 1949, Bilderberg, 1954, Clube de Roma, 1968, Comissão Trilateral, 1963, Diálogos Internacionais, 1982, Criação do Bloco Europeu Económico, 1956, exato. Portanto, tudo isso, sempre tudo a progredir. E depois fala de um quinto ciclo, é o ciclo em que nós nos encontramos, que é controlo dos ajustes, observação das resistências e os impostos mundiais. Pronto. Portanto, podemos até formar um triângulo que nos diz que o governo mundial é um triângulo formado por matéria, energia e ondas, não é? E porquê que estou a falar disso? Parece que é física, mas não é. Eles vão usar a matéria, vão usar os recursos energéticos e vão usar a propagação informática da informação por ondas. Isto está tudo a acontecer como eles próprios. Portanto, a informação, o que eles chamam a informação algorítmica para a criação do governo mundial. É assim que eles têm tudo esquematizado e isto vai recorrer a várias coisas. Isto vai recorrer a usos de controlo psicológicos das massas, das populações. Vai haver muita coisa que vai acontecer. Agora nós temos a situação que está a acontecer, não é? Desta doença, destes vírus e todas as repercussões que vai ter, não é? E podem ter a certeza que o mundo nunca mais vai ser igual. E de facto a palavra-chave para isso tudo é trocar a liberdade individual por segurança. É isso que vai acontecer. Cada vez mais trocar a nossa liberdade individual por uma segurança cada vez maior e uma segurança que vai controlar toda a humanidade. Então, para acabar, portanto, eu deixo aqui. Este livro tem muito mais coisas, mas eu não tenho tempo suficiente para falar de tudo. Posso apenas dizer, por exemplo, nós aqui temos várias fotos, não é? Várias fotos. O livro mostra fotos de todos os encontros. Há aqui uma foto, inclusive, de Pinball Small, interessante, não é? E há fotos de muita gente, de várias pessoas. Brzezinski, o príncipe da Holanda, David Rockefeller, quando era vivo ainda, personalidades dos Rothschild, dos bancos e da grande família Rothschild. Há aqui várias pessoas que aparecem aqui, não é? Importantíssimas, e eu acho que é muito importante ler este livro. Este autor tem outro livro também, que é o Instituto Tavistock, que é um instituto que justamente forma as grandes mentes intelectuais para posicionar nos vários órgãos para o governo mundial. Portanto, isto é uma coisa, eu digo-te, nem 80, 90 anos de vida chega para estudar isto tudo. Porque este processo já vem de trás, como o Olavo Carvalho explica muito bem, já vem desde Cecil Rhodes, da ilha que ele implementou, desde as grandes reuniões na Ilha Jekyll, de todas essas coisas, todos estes grandes banqueiros, isto é
se nós seguirmos as pistas todas, ano a ano, a ano a ano, desde o século XVII, século XVIII, século XIX, século XX, até chegar ao século XXI, nós vemos toda uma progressão dos maiores banqueiros do mundo e das maiores organizações do mundo para a formação do único governo mundial. O objetivo, também não precisamos aqui partir a nossa cabeça e estudar tudo e mais alguma coisa sobre o assunto, senão nunca mais tínhamos tempo para nada, mas o objetivo aqui é a unificação de todos os Estados num único Estado, a unificação de todas as línguas numa única língua, a unificação de todas as religiões numa única religião e a unificação de todas as moedas numa moeda única, que aliás nem sequer vai ser uma moeda líquida, vai ser uma forma, um processo de pagamento que eu creio que será um pagamento tecnológico, digital, muito avançado. Não sei se vai ser biológico, biotecnológico, não sei. Há muita coisa sobre isso, não é? Há várias histórias sobre a implantação de microprocessadores para poder realizar um controle muito maior das populações, não é? A nível de identificação e a nível de tudo, não é? Provavelmente tudo isso está em andamento, tudo isso está a ser estudado, é preciso estudar muito bem isso. E eu quero apresentar aqui rapidamente 13 livros sobre, sobre a orientação do professor Olavo de Carvalho. Eu aconselho a ver os vídeos do professor Olavo de Carvalho, estão todos no YouTube. Temos a seguinte portanto, listagem. Temos The Open Conspiracy, de H. George Wells. H. George Wells é excelente. Todos os livros de H. George Wells são importantíssimos para estudarmos o que é esta história do governo mundial. Depois temos Tragedy and Hope, A History and the World in the Hard Times, de Carroll Quigley. Este Carroll Quigley é também muito importante, é um autor muito importante para estudarmos tudo acerca do governo mundial. Depois de Fearful Masters, A Second Look and the United Nation, Edward Griffin, outro grande autor. Edward Griffin, eu tenho alguns livros dele e é um autor espetacular para nós estudarmos o que é a governança mundial. Depois temos The False Down, The Unity Religion, Initiative, Globalism and the Quest for a One World Religion, de Li Pen. Este livro eu pus agora há pouco tempo no meu Facebook, postei. Também existe a tradução em português, é no Brasil, não é? Português brasileiro. Portanto, esse livro, portanto, a unificação das religiões, não é? Também existe, de Li Pen. Depois temos The Global Bondage, The UN Plan for the Rule of the World, de Clifford Kincaid. Cliff Kincaid, também um livro muito importante. Muito importante. Depois temos Impostos Mundial para o Governo Mundial, de Cliff Kincaid, o mesmo, que é Global Tax for the World Government, que também, de Cliff Kincaid, também muito importante. Depois temos, portanto, The Devil Final Bet for the Father, de Paul Kramer. Depois temos este livro, não é? The True Story of the Bilderberg. Eu aqui tenho, porque ele tem vários livros, mas aqui tenho toda a verdadeira história sobre o Clube Bilderberg. Mas o livro principal dele é toda a história verdadeira do Clube Bilderberg, não é? The True Story of the Bilderberg Group, Daniel Estulin. Depois, The Ascendancy of the Scientific Dictatorship and Examination of Epistemic Autocracy, de Philip Darrell Collins and Paul David Collins, também um livro importante. Depois um livro em francês de Hervé Rissen. Hervé Rissen é um analista conservador que estuda vários fenómenos em França e ele escreve Les Expériences Planétaires, um livro muito bom. E há muito mais livros franceses muito bons. Temos Pierre Hillard, o Atlas do Mundialismo, Arquivos do Mundialismo. Pierre Hillard é um autor francês também que estuda várias ramificações do mundialismo, veja bem, desde a formação da França, da história da França, né? Desde o batismo de Clovis, não é? Em 496. Desde essa época ele explica tudo o que tem acontecido na unificação de um poder global. Veja bem, as raízes onde ele vai buscar todas essas coisas. Portanto, é um autor muito importante também, Pierre Hillard. Depois temos
The Hope on Weekend, The Master Plan to Rule the World, de Ted Flynn. Isso são os livros que eu aconselho à leitura, por Olavo de Carvalho. Há vários documentos sobre a nova ordem mundial, como aquele livro que eu disse do Alexandre Costa, Introdução à Nova Ordem Mundial. Há muita coisa que se escreve sobre esse assunto. Todos os livros de Daniel Estulin, qualquer livro de Daniel Estulin é muito bom. O Instituto Tavistock, o Clube Bilderberg, há outros livros, agora não me recordo aqui dos nomes, mas aliás, até se nós podemos ver, não tenho aqui, mas há vários livros de Daniel Estulin, e há muito mais bibliografia sobre estudar a nova ordem mundial. Nós temos que perceber, e para acabar o vídeo, nós temos que perceber rapidamente uma coisa: os povos vão aceitar esta ordem mundial por vários fatores. Os povos vão trocar a liberdade individual, vão trocar a sua liberdade económica, vão trocar a sua religião, vão trocar tudo para ter esta ordem mundial por uma questão de segurança. Nós vemos agora, neste momento, o que se está a passar com este vírus. É apenas um vírus. Então imagina o que é que se vai passar quando faltar comida nas prateleiras, quando houver um caos mundial, as pessoas vão ter medo, vão querer segurança e paz, que é o que as pessoas clamam. As pessoas não clamam por um paraíso quando morrerem, as pessoas não querem saber disso, infelizmente. Os cristãos querem, mas as pessoas não. As pessoas querem segurança e paz. Agora, segurança e paz, ter comida e trabalho e viver em paz. E é isso que vão dar. É isso que vão dar às pessoas. Só que vamos trocar a nossa liberdade individual por um Estado totalitário, unificado, mundial e global, que nos vai trazer essas coisas com um preço muito alto. Apenas para finalizar, existe um monumento na Geórgia, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, que chama-se Guidestones, de Guidestones. Um monumento que foi escrito em várias línguas, um monumento pequenino, que data do século XX, é um monumento que foi construído em 1900 e tal, agora não tenho aqui de cabeça a data, que está escrito em várias línguas e que tem 10 grandes mandamentos. Ninguém sabe quem é que meteu ali aquele monumento, porque a organização e a construtora que meteram lá o monumento, quem financiou o projeto foi uma pessoa anónima, ninguém sabe quem foi, muita gente investiga, ninguém consegue descobrir, a empresa também, ninguém consegue descobrir o nome, aquilo está tudo muito enfumado, não é? Muito camuflado, sabe-se apenas que o monumento está lá, e aquele monumento tem 10 mandamentos escritos em várias línguas, chinês, hebraico, inglês, em várias línguas, russo, em várias línguas. E esses 10 mandamentos, o primeiro mandamento é a redução da população. Para criar uma nova ordem mundial, para que esta ordem mundial seja economicamente viável,